Resumo da semana. Bom, toda sexta-feira nós falamos com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, para a gente saber o que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Aquilissardi? Tudo certo. Essa semana aconteceu pouca coisa, né, Ana Raquel Macedo? Só um pouquinho. Muita coisa, tanto no plenário da Câmara, quanto também no Congresso Nacional, que se reuniu. Então, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro assunto, é a convocação do ministro Paulo Guedes, tanto pelas comissões, por duas comissões da Câmara, quanto pelo próprio plenário da Câmara, para explicar essas aplicações dele, esses investimentos dele em offshore. Como é que se deu o contexto dessa convocação do ministro, Ana? Pois é, Márcio, essa situação, realmente, essa questão do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, foi um dos principais debates na Câmara nessa semana, como você mesmo lembrou, tanto em comissões como no próprio plenário. Só lembrando um pouquinho a quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana. No último fim de semana, começaram a serem publicadas matérias no mundo todo de um consórcio de jornalistas investigativos, um consórcio internacional, inclusive com sites brasileiros de notícias participando desse consórcio e indicando pessoas ali no mundo inteiro, personalidades, políticos, empresários, artistas, com empresas offshore em paraísos fiscais. E entre esses que tiveram documentos ali vazados em relação a essas empresas em paraísos fiscais, está o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essas offshores são empresas abertas ou por pessoas ou por outras empresas, normalmente ali num país onde elas não têm sede ou onde a pessoa resida, e normalmente em países com isenções tributárias, onde haja benefícios tributários. Então a pessoa abre aquela empresa ali com a expectativa de pagar menos tributos ou mesmo não pagar tributos. E esse é o caso. O ministro Paulo Guedes tinha uma empresa que foi aberta antes dele ser indicado como ministro da Economia, nas Ilhas Virgens Britânicas. O que acontece? Muitos deputados, principalmente de oposição, questionando a manutenção dessa empresa pelo ministro da Economia, já que ele é o condutor da política econômica do país, e que, por exemplo, essas variações do dólar que acontecem atualmente, né, com uma desvalorização do real, isso acaba, de certa forma, beneficiando esses investimentos do ministro nesse paraíso fiscal, porque lá os investimentos são feitos em dólar, então, né, aumenta com a desvalorização do real, esses investimentos dele ficam valorizados lá fora. Enfim, o que se colocou muitos parlamentares de oposição e também de partidos independentes, de outros partidos, falando da necessidade do ministro se explicar, exatamente por ele ser condutor da política monetária, há uma necessidade, segundo eles, para explicar se não haveria um possível conflito de interesses nessa manutenção dessa empresa offshore, o ministro sendo o condutor da política econômica, ou uma possível, também que é necessário investigar se não haveria uma evasão fiscal, enfim. Ter uma empresa nesses paraísos fiscais, Márcio, não é ilegal. A questão é que você tem que declarar. O ministro, inclusive, divulgou nota falando que ele declarou isso à Receita Federal, mas ele continuava ali como controlador da empresa e, por isso, essa necessidade de explicação. A liderança do governo tentou que essa convocação fosse transformada em convite. Convocação, como você mesmo lembrou, tanto no plenário da Câmara, quanto na Comissão de Trabalho e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Quando uma autoridade pública ela é convocada pelo parlamento, ela não pode se negar a ir, diferentemente do convite, que ela pode mandar um representante, por exemplo, ou alegar ali uns problemas de agenda. Na convocação, não, ele precisa ir, ele não pode se negar a ir. Ainda vai ser marcada a data dessa convocação, né, dessa ida do ministro à Câmara para explicar essa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, e como eu disse, né, há uma necessidade de explicação. O líder do governo concordou, o deputado Ricardo Barros, que o ministro precisa realmente, né, explicar à população como que são esses investimentos dele fora do país, mas que não seria necessário, como eu disse, uma convocação. Essa era a posição da liderança, mas a maioria da Câmara entendeu que sim, que era preciso que o ministro fosse convocado para se explicar sobre essas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Bom, isso rendeu polêmica, mas outros 3 assuntos que a Câmara votou relacionados direta ou indiretamente à pandemia foram votados com um pouco mais de consenso, não é, Ana?
mas também com discussão, né, Márcia? A gente tem, por exemplo, a regulamentação do trabalho de gestantes nessa pandemia. O que acontece? Essa proposta que foi aprovada pelos deputados, ela permite a volta ao trabalho das gestantes já vacinadas, ou também depois do fim do estado de emergência pública, se houver, eventualmente, a interrupção da gestação, ou se ela optar, por exemplo, por não se vacinar, mas aí assinando um termo de responsabilidade que está querendo voltar ao trabalho mesmo não tendo se vacinado. Por que teve polêmica? Porque ainda continua a pandemia, as gestantes no país, no Brasil, tiveram uma mortalidade em média superior a outros países do mundo. Então, algumas deputadas e deputados comentaram se seria realmente o caso de fazer essa modificação na legislação. Por quê? A gente lembra que já tem uma lei em curso, Márcio, que fala que as gestantes, nesse período de pandemia, elas precisam estar em trabalho remoto e continuar a receber seus salários. Só que aí, segundo a relatora, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, algumas gestantes têm pedido para voltar ao trabalho, porque elas trabalham recebendo comissão, hora extra, elas ganham mais estando trabalhando presencialmente. Alguns microempresários também tendo dificuldades para manter o trabalho, manter o salário dessa gestante em trabalho remoto e ainda contratar uma quando não tem como ser feito o trabalho remoto, por exemplo, dessa gestante, por isso, então, essa modificação na legislação, mas com essas ressalvas, então, dos riscos que as gestantes ainda correm nesse momento de pandemia. Essa proposta, ela ainda vai para o Senado. Ainda falando de medidas relacionadas à pandemia, os deputados eles aprovaram uma proposta que permite o funcionamento de rádios comunitárias que eventualmente estejam com alguma sanção, né, estejam suspensas ou com revogação de licença de operação por alguma sanção burocrática, administrativa. Então, essa proposta ela permite que as rádios continuem funcionando por 180 dias, renováveis, que elas têm essa autorização aí de renovação também automática, enquanto durar a pandemia. E aí, muitos deputados colocando em plenário a importância das rádios comunitárias, inclusive para a divulgação de informações de utilidade pública, informações de saúde, informações preventivas da Covid-19. Então, esse sim, Márcio, foi um projeto aprovado, né? Houve ali algumas ressalvas de alguns deputados, do Novo, por exemplo, falando sobre para investigar melhor o porquê dessas sanções, essas rádios, mas o relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, também, e vários deputados falando da importância dessas rádios, então, nas comunidades ali, para divulgar informação, inclusive, de saúde. Essa proposta das rádios comunitárias também ainda precisa da avaliação do Senado. Por fim, ainda relacionado à pandemia, Márcio, a gente teve a aprovação da medida provisória 1057, que ela redita aquele programa de facilitação de crédito a microempresas, microempreendedores, empresas inscritas no Simples Nacional. O que acontece por esse programa? Os bancos eles podem emprestar recursos e aí assumindo o risco do empréstimo desses recursos, e, em troca, eles recebem créditos para redução de tributos. O governo calcula ali que, com esse programa, é possível, há um potencial de geração de crédito para essas pequenas empresas, microempreendedores, da ordem de 48 bilhões de reais. A MP 1057, Márcio, também ainda precisa da avaliação do Senado. Bom, e além desses temas que você citou, a Câmara dos Deputados também teve um debate sobre outras questões importantes. A principal delas são alterações na lei de improbidade administrativa. O que é que mudou, Ana? Isso, Márcio, a lei de improbidade administrativa, a gente lembra para quem acompanha a gente nesse resumo, ela está em vigor há quase 30 anos e foi uma medida importante para o combate à corrupção, é uma medida importante. Só que depois desses quase 30 anos, os parlamentares avaliaram, a maioria dos parlamentares avaliou que era necessário um ajuste. O que foi esse ajuste aprovado? A gente lembra só rapidinho, para quem costuma acompanhar a gente no resumo, essa proposta ela já tinha sido aprovada pela Câmara, foi para o Senado, teve modificação no Senado e, por isso, retornou para a análise dos deputados. O que em termos gerais, ela prevê? O que é a ideia dessa mudança na lei de improbidade administrativa? É que só seja considerado crime de improbidade quando houver a intenção do agente em lesar o erário, em ferir os princípios da administração pública. Então, a ideia é essa da intenção. Então, sai da lei de improbidade administrativa a consideração de crime por omissão
ou quando não haja intenção. O relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ele falou muito fortemente isso nas 2 vezes em que esse assunto foi debatido pelo plenário da Câmara, que você, às vezes, por questões de irregularidade, você não pode punir o agente público da mesma forma de outro agente que cometeu essa infração, querendo cometer essa infração, com a intenção de lesar o erário. Por isso, essa diferenciação, a necessidade de ajuste, né, na avaliação do relator, na lei de improbidade para fazer essa diferenciação. Entre as emendas do Senado, que foram acatadas pelos deputados, há, por exemplo, uma que diz que o Ministério Público ele tem o prazo de 1 ano para se manifestar quando deve ou não haver a continuidade de uma ação de improbidade movida aí pelos municípios, pelos estados, pela União. Mas é um texto que sempre tem polêmica, Márcio, porque para alguns parlamentares, essa modificação na lei de improbidade, ela pode flexibilizar o combate à corrupção. Os deputados do Novo falaram muito disso em plenário. Mas, como eu disse, a maioria dos deputados entendeu, deputados e senadores, né, entendeu que não, que era necessário, então, fazer esse ajuste. O que está previsto, por exemplo, rapidamente, né, na lista do que pode ser considerado crime de improbidade? Por exemplo, usar o trabalho de funcionário público em serviço particular, receber vantagem para dar atestado falso, apropriação de bens públicos, fraudar licitações, receber propina em troca de benefícios tributários, entre outros. Outra modificação feita na lei de improbidade por essa proposta diz o seguinte, que o agente público ele perde os direitos políticos por 8 anos, se comprovado, então, o crime de improbidade, a partir do fato, quer dizer, teve o fato, 8 anos, então, ele fica sem os direitos políticos. Hoje a lei diz que são 5 anos após o término do mandato. Como eu disse, essa mudança na lei de improbidade, Márcio, Câmara, Senado já discutiram, né? Então vai para a sanção presidencial. A gente ainda teve aí outras aprovações na Câmara, por exemplo, a volta da propaganda de rádio e TV. Então, os deputados analisaram um texto do Senado que permite a volta da propaganda no rádio e na TV dos partidos políticos. Ela tinha sido extinta ali em 2017, voltaria diferente, Márcia, bom a gente fazer essa diferenciação. Não é a mesma propaganda da época das eleições, são aquelas inserções no rádio e na TV ao longo de outros períodos, fora do período eleitoral, e que esse cálculo de quanto tempo cada partido vai ter, ele é feito com base no tamanho das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados. Essa proposta, então, que volta à propaganda do rádio na TV, uma das modificações feitas pelos deputados é que ela seja feita de acordo com o sistema que era antigamente mesmo, com base no sistema de compensação fiscal a emissoras de rádio e TV por esse tempo que elas cedem, então, aos partidos políticos. Prevê também esse texto que pelo menos 30% dessas inserções deve ser ali para divulgação da participação política das mulheres. Como eu disse, esse aí também teve muita discussão no plenário, esse projeto, foram 270 votos sim, contra 115 votos não, e como teve modificação pelos deputados, volta para a análise dos senadores esse texto, então, da volta da propaganda do rádio e da TV. Por fim, rapidamente, Márcio, os deputados aprovaram a Convenção de Budapeste, que prevê a cooperação internacional no combate a crimes cibernéticos, ou seja, por meios eletrônicos e internet, e também a aprovação de um acordo antártico entre o Brasil e o Chile ali em relação ao uso das pesquisas no continente antártico. Bom, e da Câmara a gente passa para o Congresso Nacional, Ana, que também se reuniu essa semana e aprovou um repasse de 63 milhões de reais para a produção de medicamentos usados no tratamento do câncer, né? Essa foi talvez a matéria mais importante da semana no Congresso Nacional. Além dela, o que mais deputados e senadores votaram em conjunto, Ana? Pois é, Márcio, isso já vem sendo uma discussão, essa do orçamento, essa questão do tratamento para produção de radioisótopos, há algumas semanas, há mais ou menos 2 semanas, inclusive o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou de algumas audiências públicas sobre isso, porque o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, ficou sem recursos, e faz quase 2 semanas que não são produzidos esses radioisótopos, que são muito importantes, por exemplo, para o combate ao câncer de tireoide, eles produzem o iodo radioativo, ou para a radioterapia.
e isso parou por falta de recursos. Então, esse projeto de crédito suplementar aprovado pelos deputados e senadores na sessão do Congresso dessa semana, um deles, né, reserva 63 milhões de reais para a retomada dessa produção, também reserva mais 19 milhões lá para o CNEM, que também mexe com essas questões nucleares, para produção, pesquisa, apoio a esses laboratórios que mexem com esse setor, e por isso foi muito comemorada essa aprovação, mas com ressalva de parlamentares de oposição, Márcio, porque esse remanejamento de recursos veio tirando verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a oposição votou favoravelmente a essa proposta de crédito suplementar, mas fazendo essa ressalva de que é preciso recompor os recursos do fundo. E a liderança do governo no Congresso, ele disse que sim, haverá essa expectativa e construção ali de um acordo para a retomada desses recursos. Foram aprovados ainda recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, para ele fazer um processo ali de observação internacional das eleições do ano que vem, e também recursos para estradas e fabricação de combustível nuclear numa fábrica ali no Rio de Janeiro. Não foi na sessão do Congresso, Márcio, mas ainda falando de orçamento, foi numa das sessões da Câmara dessa semana, houve a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1 ponto percentual os repasses do governo federal para as prefeituras por meio do Fundo de Participação dos Municípios, que é um fundo que pega percentuais ali da arrecadação federal com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Essa proposta ela já tinha sido aprovada pelos senadores, ela já tinha sido aprovada em primeiro turno pelos deputados em 2019, veio então a questão da pandemia e somente agora nessa semana foi votada em segundo turno, concluindo, portanto, a votação dessa proposta de emenda à Constituição e permitindo que logo ela seja promulgada e a partir do ano que vem as prefeituras passam a já receber um incremento para o Fundo de Participação dos Municípios. Lembrando que não é de imediato, que é com 1 ponto percentual de aumento, Márcia. A gente tem nos 2 primeiros anos 0,25 de ampliação desses repasses, no terceiro ano 0,5 e finalmente no quarto ano 1 ponto percentual. Quando chegar esse quarto ano, vão ser 6 bilhões a mais, a expectativa de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios para as prefeituras. Bom, e a gente encerra nosso resumo, Ana, falando de 2 pontos de alta sensibilidade, né? Primeiro, uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, falecido recentemente, né? Com a aprovação de um prêmio com seu nome pela Câmara dos Deputados, e depois um assunto que afeta milhões e milhões de brasileiros, que é o agravamento da fome do Brasil. Isso aconteceu também na Câmara dos Deputados. Conta para a gente, Ana. Exato, Márcio, a gente teve, que semana na Câmara, né? Tantos assuntos diferentes, mas houve ali um momento da sessão da Câmara e que, sim, os deputados, eles aprovaram um projeto de resolução para a criação de um prêmio em homenagem ao Paulo Gustavo, um prêmio que vai ser destinado anualmente a 5 artistas, grupos ou iniciativas de destaque na cultura nessa área do humor e da comédia. E muita gente lembrando, como, por exemplo, a deputada Jandira Fegali no plenário, o deputado Marcelo Ramos, outros, da importância do Paulo Gustavo para a cultura brasileira e que ele sempre falava que rir é um ato de resistência e como isso é importante. Nesse momento, Paulo Gustavo, que nos deixou, infelizmente, esse ano, né, Márcio, vítima da Covid, com somente 42 anos. Então, uma homenagem justa, importante aí da Câmara dos Deputados, a esses artistas do país todo que levam o humor, que levam a comédia e alegram nossas vidas. E, por outro lado, também os deputados reservaram um momento de debate com especialistas nessa semana no plenário, numa comissão geral, tratando da fome que atinge, segundo estimativas, aí 19 milhões de brasileiros, Márcio. Em 2018 já eram 10 milhões e agora quase 20 milhões de brasileiros passando fome. Muitos deputados lembrando do agravamento desse quadro de fome com a pandemia. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou ali uma mensagem a essa comissão geral falando da questão da inflação, de como a Câmara está buscando medidas para conter também um aumento nos combustíveis, e citou o auxílio emergencial. Outros deputados e pesquisadores e especialistas ouvidos nessa comissão geral falando também de que a fome no Brasil, infelizmente, é estrutural e que seria até
uma contradição, o Brasil que é líder em produção de alimentos, exportador de alimentos, e que ainda tem aí quase 20 milhões de pessoas passando fome. Muito bem, a gente então conversou com a Ana Raquel Macedo aqui no resumo da semana com o que deputados e também em sessão do Congresso, deputados e senadores discutiram ao longo desta semana. Ana, mais uma vez, obrigado, a gente se fala na semana que vem. Na semana que vem eu estarei de férias, Márcio. Mas muito bom fim de semana para você, mas certamente o resumo da semana não estará de férias. A gente vai ter os nossos editores fazendo aqui o resumo com você, certamente na próxima sexta-feira. Um excelente feriado para quem acompanha a gente aqui no resumo também. Com certeza, Ana. Será um resumo resumido, né? Porque teremos o feriado e o ponto facultativo na segunda-feira também. Exato. Obrigado, Ana, então, e boas férias para você. Obrigada, Márcio. Até mais.